Olá, pessoal, tudo bem? A gente já conversou um pouquinho sobre rede de abastecimento, mas até agora a gente falou somente dos casos que são possíveis de serem resolvidos com rede ramificada. Vamos falar agora nesse vídeo um pouquinho sobre rede malhada. Quando eu tenho uma rede malhada, é a situação de quando eu tenho um anel, estão vendo? Eu tenho um trecho onde a rede está fechada. Quando eu tenho essa situação e a população é menor do que 5.000, eu posso até fazer um seccionamento fictício e calcular como se fosse uma rede ramificada. Mas, quando a população é maior, eu preciso calcular como rede malhada, que é o exemplo que eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, vamos começar nosso preenchimento. Aqui na nossa planilha, a primeira coluna, coluna A, eu preciso informar qual que é esse anel. Então, esse anel é um anel único. Nesse exemplo nosso, eu só tenho um anel. Poderia dar um outro nome, anel 1, 2, enfim. O nome a gente vai nomeando os anéis. É normal, gente, que a rede ela seja composta por muitos anéis. E aqui embaixo eu tenho um outro trechinho, que é o trechinho de reservação. Essa reservação, ela não faz parte do anel, ela não faz parte do trecho malhado, então eu preciso anotar ele separado. Vou dar nome para os trechos, então reservatório eu vou chamar de R para A, depois eu vou ter um trecho de A para B, um trecho de A para C, então imagina, a água chegou, ela veio aqui do R para o A, chegou aqui no A. Parte vai vir de A para B, e parte vai vir de A para C. Depois, eu vou ter aqui embaixo parte vindo de B para C. Ou de C para B, tá? A gente vai adotar um sentido e tomar os sinais desse sentido. Precisa anotar as extensões. Então, tá aqui, ó, 2.000 metros. B para C, 400 metros. A para C, 300 metros. E A para B, 500 metros. Preciso informar os diâmetros, mas para mim informar os diâmetros, eu preciso ter as vazões. Eu tenho aqui no meu desenho vazões de demandas nos nós, estão vendo? Então, essa vazão é quem vai determinar a vazão que sai do meu reservatório. Então, a vazão no meu reservatório ela vai ser 3, que é a vazão que está saindo em A, 5, que é a vazão que está saindo em B, mais 2, que é a vazão que está saindo em C. Agora, eu vou pegar e vou fazer os trechos. Então, ó, saio do reservatório com 10. Chego em A, eu já perco 3 para uma rede secundária. Então, eu tenho 7. Esse 7 que eu tenho aqui em A, parte vai vir para AB e parte vai vir para AC. Poderia dividir e colocar 3,5 e 3,5, né? 3,5 no AB, 3,5 no AC. Não façam isso, porque normalmente isso vai resultar em erro no processo de vocês. Então, a gente divide essa vazão de forma desigual. Então, eu vou colocar que está saindo 4 de A para B, então está vindo aqui nesse sentido, 4. E eu vou colocar que está vindo 3 de A para C. No anel, tanto faz se a água vai correr ABC ou ACBA. Isso não tem diferença, isso a gente não consegue nem mensurar porque é uma rede fechada. Mas para o cálculo, a gente adota um sentido. E a gente adota o sentido horário. Então, A para B está no sentido horário. Então, positivo, mais 4. Mas A para C está no sentido anti-horário. No sentido horário, seria C para A. Então, eu vou colocar menos 3. Fechei os meus 7, que era a minha vazão. Cheguei aqui no meu ponto B, vou vir aqui do ponto B, ó, de A para C. Cheguei aqui no meu ponto C com 3. Ignora o sinal, porque o sinal só quer dizer o sentido. Quando eu vou ir para o C, eu vou perder 2 aqui. Então, entre B e C, eu vou ter 1. Esse 1 meu, ele é negativo, porque ele está saindo de C. Inclusive, vou trocar aqui e vou colocar CB. Ó. Bom, fiz minhas vazões. Agora, eu vou informar os meus diâmetros pelas vazões que eu adotei. Vou pegar minha tabelinha. Então, eu tenho aqui embaixo uma vazão de 10. Vazão de 10, eu vou precisar de um diâmetro de 150. Tá aqui, ó. Tenho uma vazão de 1. Vazão de 1, resolvo com 50. Vazão de 3, resolvo com 100. Lembrando que eu estou observando aqui, tá, gente? Ó. Vazão máxima tem que ser maior, né? A vazão que eu tenho. 4, vou resolver com 100 também. Ele vai calcular para mim as velocidades. Aqui já está levando em conta o sinal, mas lembra, o sinal só quer dizer o sentido que está acontecendo na minha vazão. Vou só conferir se as velocidades não são maiores do que as permitíveis. 150 até 0,79, ok. 50 até 0,60, ok. 100 até 0,69, ok. E ok, os dois estão ok. Aqui deu erro no cálculo. Eu vou só arrastar a fórmula aqui para cima, ó.
porque o que está dando erro é o sinal. Por isso que a perda de carga está dando errada. Porque ó, a perda de carga continua sendo Hazen-Williams. Mas lembra que a gente está considerando sinais aqui? Então, para mim poder fazer desses trechos que estão negativos, e eu quero que o meu resultado continue levando o sinal, eu levo em conta na minha vazão vezes menos 1, porque a vazão só é positiva, a perda de carga vai ficar com sinal negativo, mas eu multiplico aqui no final por menos 1 para ela voltar a ser positiva. Ele vai calcular, então, usando Hazen-Williams, minhas perdas de cargas, levando em conta essa questão do sinal. Só confiram isso se as negativas estão com o menos 1 anotado aqui na vazão e depois multiplicando o resultado final. Ele vai fazer o somatório das minhas perdas de carga e ele vai fazer uma relação entre perda de carga e vazão. O somatório entre perda de carga e vazão, ela tem que ser igual a 0. Quando ele não é igual a 0, eu preciso calcular a vazão corretiva. A vazão corretiva, ela é basicamente a perda de carga dividido por essa diferença que eu tenho vezes 1,85. Então, está calculada aqui para mim minha vazão corretiva e eu vou fazer a minha vazão corretiva número 1. Vazão corretiva, ela é basicamente esse valor, né, a vazão corrigida, é a vazão corretiva mais a minha vazão, independente do sinal. Corrigi minhas vazões, calculo novamente a minha perda de carga. Lembra, eu estou buscando esse somatório de perda de carga igual a 0. Ele ainda não deu igual a 0, ele está dando igual a 0,24. Então, eu vou fazer novamente a minha vazão corretiva 2, que é basicamente perda de carga 1, que já é a perda de carga corrigida, dividido pela vazão 1. Faço a soma dessa situação e faço aquela relação entre perda de carga e vazão. Faço a vazão corrigida 2, que é essa vazão corretiva mais minha vazão original. E aí ele corrige as minhas vazões. Tendo as minhas vazões corrigidas, eu vou fazer de novo a minha perda de carga. A perda de carga, lembra dessa questão do sinal? Eu estou buscando a situação onde ela dá igual a 0. Então, pronto, ela deu igual a 0. Significa que a minha vazão final, a vazão correta minha, é essa última aqui, essa vazão corrigida. E as minhas perdas de cargas também vão ser essas perdas de carga corrigida. Posso precisar fazer essa interação muitas vezes, tá? Então, aqui eu fiz um exemplo que eu precisei fazer 2, pode ser que vocês precisem fazer 1, 3, 5. É só repetir esse mesmo procedimento onde eu calculo vazão corrigida. Então, lembrando, fiz perda de carga, somatório das perdas de cargas deu diferente de 0? Eu vou fazer perda de carga dividido pela vazão, faço o somatório desse valor, a minha vazão corretiva vai ser igual a somatória da perda de carga dividido por 1,85 vezes essa relação entre perda de carga e vazão. Esse valor que deu na vazão corretiva, eu calculo a nova vazão. A nova vazão é a vazão, vou pôr grande aqui para a gente poder ver as células todas. É a vazão original mais a vazão corretiva. Faço a vazão corrigida 1, calculo a perda de carga para essas novas vazões, faço o somatório. Se tivesse dado igual a 0, ok, eu interrompi aqui. A minha vazão final seria a vazão corrigida 1. Nesse caso, não deu. Então, eu fiz de novo o procedimento para ter a vazão corretiva e fiz a vazão corrigida 2. Então, da vazão corrigida 1, eu corrigi com a vazão corretiva e obtive a vazão corrigida 2. E agora sim, os meus valores, a minha somatória de perda de carga deu igual a 0. Então, tá certinho. Isso acontece, gente, porque a gente está adotando os valores de vazão. Lembram? Quando eu comecei aqui, ó, a escolha dessas vazões iniciais, ela foi bem arbitrária. Eu escolho que vai ser 3 e 4 daquela vazão que está chegando como 7. E não necessariamente vai ser assim. Então, essas vazões corretivas acontecem por isso, tá? Para conseguir fazer a correção dessa vazão que adotamos. Vamos fazer agora a cota do terreno. Cota do terreno, gente, é o mesmo princípio que nós já aplicamos para quando a gente estava fazendo uma rede ramificada. Então, venho aqui no meu desenho e vou pegar as minhas cotas. Ah, lembrando, gente, que reservatório não tem vazão corrigida, tá? O reservatório é a minha perda de carga e a minha vazão são a primeira que eu faço, porque isso aqui não é um anel. Então, a perda de carga e a vazão são as vazões iniciais. Mas vamos lá. Vocês podem até, inclusive, para ficar perto, os valores, trazer a vazão corrigida aqui para o final. A vazão corrigida 2
E aí você pega a vazão inicial e anota ela aqui só para você ter ela perto dos outros resultados. Vamos pegar as cotas do terreno. A montante do trecho reservatório A é esse. A montante é o reservatório, eu tenho 120 metros. A jusante é o ponto A, eu tenho 115. Trecho A para B, montante é o trecho A, 115. Jusante é o trecho B, eu tenho 105. Trecho A para C, montante é o A, 115. Jusante é o C, 110. C para B, montante é o ponto C, 110. E jusante é o ponto C, ponto B, 105. Bom, agora eu preciso fazer as minhas cotas piezométricas. A montante e a minha jusante. Vou fazer aqui que esse trecho do reservatório tem população, então ele é abastecido. É a mesma regra para a rede ramificada, tá? Vale do mesmo jeito. Então, como eu tenho esse trecho abastecido, o que eu vou fazer? A minha cota A montante do reservatório é a cota do terreno, mais 10, porque tem população aqui. Fiz. Eu consigo fazer a minha cota A jusante, que ela é basicamente a cota A montante menos a perda de carga. Vamos achar a perda de carga aqui do trecho. Tá aqui, ó, a perda de carga. Não estava nem enxergando. A jusante é igual a montante menos... Opa, peguei terreno. Cota piezométrica. Montante menos perda de carga. Perda de carga total, tá aqui a minha perda de carga inicial. Então, eu tenho a minha jusante do reservatório. A minha jusante do reservatório, ela é igual a montante do A para B e a montante do A para C. Montante de A para B é igual a essa jusante e montante de A para C também é igual a essa jusante. Montante do trecho C para B é igual a jusante do A para C. A para C, jusante. As cotas a jusante, elas vão ser igual vezes a perda de carga. Aqui eu preciso incluir o menos 1, ó. Lembra que eu tô colocando o menos 1, porque a minha perda de carga está com sentido. E para as cotas não tem sentido. Então, aqui eu vou colocar vezes o menos 1, porque esse trecho também é negativo. Mas os demais são positivos. Ok, pronto, estou calculando as minhas cotas piezométricas, está tudo certinho. Vou verificar a minha pressão. Então, olha para vocês verem que interessante. Eu tenho que ter uma pressão disponível de pelo menos 10. E eu tenho um trecho aqui onde eu não tenho essa pressão disponível. O que eu vou fazer? Eu vou escolher o trecho onde eu estou menos atendendo e vou fazer menos 10. Então, eu preciso aumentar 1,22 no meu reservatório. Venho aqui no meu reservatório, cota a montante, 1,22. Então, eu acrescentei 1,22 nessa cota. Pronto, todas as minhas pressões dinâmicas estão atendendo. Eu vou apenas conferir agora se as minhas vazões, ou seja, a minha pressão estática, quando a minha vazão é 0, ela está sendo atendida. Não pode ser maior do que 50, nenhum ponto é maior do que 50. Então, o meu trecho está atendido. E prontinho, esse é o cálculo que a gente faz para quando a gente tem uma rede malhada. E a gente confere, como eu disse, a velocidade lá no início e a pressão disponível dinâmica e estática. Então, pressão dinâmica maior do que 10 e pressão estática, quando as vazões são igual a 0, ou seja, eu não estou tendo nenhuma demanda da rede, pressão estática menor do que 50. No meu caso, tudo ok. A rede está aprovada. Bom, é isso sobre rede malhada. Eu espero que tenha sido útil, que tenha ajudado vocês a compreenderem o processo. Gratidão pelo tempo de vocês, que vocês usaram para assistir. Espero ter sido útil. Até breve.